Olá, aluno do curso de Psicologia. Estamos estudando a disciplina Teorias e Técnicas Psicanalíticas 2 e estamos na unidade 6. E nesta unidade 6 nós iremos abordar a perversão. É uma aula cujo objetivo é explorar o conceito de perversão sob a lente da psicanálise, uma teoria da mente, na verdade, que busca desvendar mistérios do inconsciente e suas influências sobre o comportamento humano. A perversão, muitas vezes, ela é associada a comportamentos desviantes e transgressores, possui um significado complexo e é multifacetado na psicanálise. Então, abordaremos aqui características, origens, história, tipos, a dinâmica psíquica que sustenta os impactos e o desenvolvimento psicológico. Então, o tratamento psicanalítico, as considerações éticas e sociais que a envolvem. Então, sobre as origens históricas da perversão na psicanálise, e para compreender, na verdade, fazer uma compreensão da perversão na psicanálise, a psicanálise tem raízes profundas na obra de Sigmund Freud, como nós vimos nas unidades que nós estudamos. Então, inicialmente, Freud estabeleceu ou concebeu, na verdade, a perversão como um desvio da sexualidade. Um desvio da sexualidade, aquilo que é chamado de sexualidade normal. É uma inversão da libido, que se desviava dos objetivos reprodutivos. Então, a perversão era vista como um estado patológico, uma expressão do desejo desregrado e da transgressão moral. Entanto, com o desenvolvimento da teoria, psicanalítica, a perspectiva sobre a perversão sofreu transformações. Freud passou a considerar a perversão como uma forma de organização psíquica, uma maneira particular de lidar com os impulsos e conflitos no inconsciente. O foco deslocou-se para a dinâmica psíquica e as defesas que o perverso utiliza para lidar com seus desejos e fantasias, muitas vezes consideradas inaceitáveis pela sociedade. Então, existem tipos de perversão, as suas características, A psicanálise ela reconhece uma variedade de formas de perversão. Cada uma, melhor dizendo, com suas características próprias. Algumas das perversões mais comuns ou comumente estudada vai incluir o fetichismo, exibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, entre outras. A perversão é caracterizada por uma fixação em objetos ou práticas sexuais desviantes, aquilo que é considerado anormal, que muitas vezes envolve busca por prazer e excitação, através de meios não convencionais. Então, o fetichismo, por exemplo, que envolve concentração do desejo sexual em objetos inanimados, enquanto o exibicionismo busca prazer na exposição de seus órgãos genitais para desconhecidos, o voyeurismo, que por sua vez deriva prazer em observar atos sexuais de outras pessoas sem o consentimento delas. Então, a dinâmica psíquica da perversão, a análise, com base na análise psicanalítica, compreende a perversão como resultado de conflitos e defesas inconscientes. Então, o perverso utiliza mecanismos de defesa como a negação, a repressão, a projeção, para poder lidar com impulsos e desejos que considera inaceitável. Então, esses mecanismos de defesa, o perverso utiliza ao seu benefício. E o pior deles talvez seria a negação, A negação, por exemplo,
pode levá-lo a minimizar a natureza transgressora de seus atos, né? Então, a repressão tenta afastar do consciente as memórias e pensamentos perturbadores, enquanto que a projeção atribui seus próprios desejos e impulsos inaceitáveis aos outros. Então, a dinâmica da perversão ela é complexa e ela é individualizada. A forma como o perverso ele organiza os seus pensamentos, sentimentos e ações é influenciada por sua história individual, pelas relações significativas em sua vida e pelas experiências traumáticas que podem ter marcado seu desenvolvimento psicológico. Então, o impacto da perversão no desenvolvimento psicológico, como forma de organização psíquica, pode sim ter impactos consideráveis no desenvolvimento psicológico do indivíduo, da pessoa. A fixação em objetos ou práticas sexuais desviantes pode levar a dificuldades na formação de relações interpessoais saudáveis. Essa pessoa ela vai ter dificuldade em se relacionar de forma saudável. O perverso pode ter dificuldades em estabelecer vínculos afetivos estáveis, saudáveis, né? E experimentar a intimidade de forma natural e genuína. Então, a perversão, ela também pode ser acompanhada de sentimentos de culpa, vergonha, e isso vai levar a pessoa ao isolamento social. O indivíduo pode se sentir diferente, incompreendido e rejeitado pela sociedade. A culpa e a vergonha podem levar a comportamentos autodestrutivos e um ciclo de sofrimento emocional. Qual seria o tratamento, a abordagem psicanalítica da perversão? Então, a abordagem psicanalítica da perversão se baseia na compreensão da dinâmica inconsciente que sustenta a organização psíquica do perverso. Então, a psicanálise ela visa promover a autoconsciência do indivíduo, ajudando a compreender as origens e os seus desejos, fantasias e as suas defesas. O tratamento psicanalítico da perversão é um processo longo, não é curto, é um processo longo. Além de ser longo, é complexo, que envolve exploração do inconsciente. É tratar ali o inconsciente desta pessoa, a análise das defesas dela e a elaboração dos seus conflitos. Então, o objetivo é ajudar o paciente a desenvolver uma estrutura psíquica mais integrada e a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com seus impulsos sexuais e seus relacionamentos. A psicoterapia, em seus diferentes formatos, pode auxiliar no tratamento da perversão. Vamos citar novamente a terapia cognitivo-comportamental. Ela pode ser utilizada para desafiar pensamentos e crenças distorcidas, enquanto a terapia interpessoal foca em melhorar as habilidades sociais e as relações interpessoais. A perversão também ela foi vista sobre a análise de Lacan, Jacques Lacan, outro psicanalista, né? Que um dos principais pensadores também da psicanálise. Ele dedica uma parte significativa de sua obra à análise da perversão. Para ele, para Lacan, a perversão não se restringe a comportamentos sexuais desviantes, né, como o Freud pensava, mas sim a uma estrutura psíquica particular, uma maneira singular de lidar com o desejo e a castração. Então, alguns pontos chaves da visão lacaniana sobre a perversão é a recusa da castração simbólica, ao contrário do neurótico, que aceita a castração como um fato da vida e organiza seu desejo em torno dela. O perverso nega a falta inerente ao sujeito e tenta preencher esse vazio de forma ilusória. O que seria a castração lacaniana? Lacan reinterpreta o conceito de castração de forma singular, desvinculando-o de mera mutilação física. Para ele, a castração é um processo simbólico fundamental para a constituição do sujeito. E o que significa essa castração para Lacan? Não é uma mutilação física, é claro,
ao contrário do entendimento mais literal. A castração lacaniana não se refere à perda dos órgãos genitais. É uma perda simbólica, representa a perda de uma ilusão de completude e onipotência. A aceitação da falta inerente ao ser humano. Então, a entrada na ordem simbólica, através da castração, o sujeito abandona a relação dual com a mãe, e ingressa no mundo da linguagem das leis simbólicas. Está ligado ao desejo. A castração é o que impulsiona o desejo, pois este surge da falta daquilo que não possui. A fantasia, ela desempenha um papel central na perversão, servindo como uma espécie de roteiro que o perverso segue para tentar alcançar seu gozo. Essa fantasia é frequentemente caracterizada por um caráter repetitivo e por uma relação dual, com um objeto. Então, o gozo perverso é um gozo particular que busca de forma direta e imediata, sem as mediações simbólicas. É um gozo que busca escapar do sofrimento do desejo. Então, as considerações éticas e sociais da perversão suscita debates na sociedade. Então, a sociedade muitas vezes define a perversão como um comportamento imoral e inadequado, levando à estigmatização e à exclusão social. Debate sobre a criminalização de certos tipos de perversão, como pedofilia, a necrofilia, também é complexo e controverso. É crucial que se discuta o tema da perversão com sensibilidade e respeito. É necessário romper com o estigma e a discriminação, e promover compreensão e aceitação da diversidade humana. As considerações éticas e sociais da perversão exigem um diálogo aberto e inclusivo, que promova o respeito, a individualidade e a proteção dos direitos humanos. É claro que essas perversões, como, por exemplo, a pedofilia, são inaceitáveis no contexto, e nós não estamos aqui debatendo isso, o que pode, o que não pode, o que é certo e o que não é certo. Estamos trabalhando com a ideia de um transtorno grave que é importante ser analisado, ao âmbito patológico, e assim erguer profissionais para que possam identificar se realmente é um quadro de perversão e assim poder tratar, cuidar deste indivíduo para que ele possa ser reintegrado ao ambiente social e assim ter uma vida satisfatoriamente normal em seus desejos e seus impulsos. Então essa é a unidade 6, e nesta unidade 6 nós vimos aí o conceito de perversão. Até mais e bons estudos.